conheci essa história, eu conto porque eu acho o máximo, sabe, gente? Eu conheci a Kali no primeiro congresso que foi aqui no San Rafael, em São Paulo. Aí eu tava entrando, eu era nova, recém-formada, eu tava entrando no elevador, eu esperando o elevador, ela lá no alto, você veio do meu lado. Eu olhei pra você, eu nem lembro, eu fiquei tão nervosa que eu falava assim, gente, essa é a tia Kali. Parecia que eu tava vendo a Xuxa. Aí eu falo pra todo mundo, gente, parecia que eu tava... Gente, o cabelo... Aí eu queria mexer no seu cabelo, sabe aquela coisa de tiete, assim, falando, gente, olha que cabelo lindo, que fogo, é uma deusa. Aí a gente pegou o elevador, e falei, ai, o que eu falo, o que eu falo? Nem lembro o que eu falei. Aí eu lembro que você tava com seu filho menor, né? Daí eu falei, olha, gente, ela tem filho igual eu, ela é igual eu, ela paga boleto, ela leva a gente pra escola. Olha aí, então, né? Pra que eu fiquei com tanto medo, com tanta coisa? Então é isso, gente. Nós somos gente como gente, né? A gente tem esses deuses do Tantra, essas deusas do Tantra, mas é isso. Nunca, todos eles, eu sempre perguntei as coisas, sempre foram super acessíveis. E é isso, pessoal. É isso. Então é isso. Hoje, linda. Tátia, está aí? Kali está aí? Tá congelada? Kali. Pessoal. Tá todo mundo aí. Vocês estão me vendo? Vocês estão escutando? Olha aí, a Lila falou, aí, ó, que também estão aprendendo. Aí, tá vendo? É isso aí. Vamos. Vocês estão me escutando, pessoal? A Kali congelou? Vocês estão me escutando, pessoal? Pessoal, dá um oi pra mim, pra ver se vocês estão escutando. Kali? Kali? Oi? Então foi, acho que a Kali que teve problema nela. Kali, tenta entrar. Mas vocês estão me escutando. A Kali, né? Parece que caiu. Kali, amor, e tenta entrar de novo ou muda a tua conexão. Ah, caiu, ó, caiu. Peraí, vamos tentar de novo. Convidar. Convidei de novo, Kali. Foi? Senão eu abro a live de novo. Vamos lá. Vamos lá. Tá indo? Foi, Kali? Não. Aceitou. E agora? Tô aceitando. Ainda não? Vou tentar de novo. Kali. Não está conseguindo participar, tá escrito aqui, Kali. Vamos lá, vamos de novo. Tentamos de novo. E aí, foi? Ah, você tá aí. Todo mundo tá vendo, pessoal? Tinha caído. Então, é engraçado porque agora você tá dupla. Vocês estão vendo correto, gente? Aí, pronto. Então, Deus, é isso. Então, parece, tá vendo? Você tá se vendo em dupla? Não, você tá vendo normal. Ah, então tá bom. Normal. Então, isso que importa. Então, e é isso. E aí, depois que a gente descobre, né, que as pessoas são como a gente, então, tem muito amor pra dar, tem muito conhecimento pra dividir. Então, é só gratidão, Kali, por eu ter pego o elevador com você. Gratidão. A gente também lava roupa, faz comida, lava a louça, fica atrasado. Exato! Filho acorda de noite, não dorme, é tudo igual. É tudo igual. Então, vamos lá. Faz uma breve, por favor, Kali, faz uma breve apresentação, né, da sua jornada, etc. E aí eu vou querer que você fale, por favor, da psicoterapia tântrica, né, que é o tema da live. Vamos lá. Tá, então assim, gente, bom dia, né? Eu escolhi o horário da manhã, que para mim eu acho que é mais fácil de ter agenda, e gosto bastante da manhã, acho que a gente fica mais inspirado, né?
Então, bom dia para todos. Boa noite, boa tarde para quem vai assistir depois da gravação. Eu cheguei no Tantra em 96 para o meu processo pessoal. Fiquei até 2006, comecei de 2007 nesse processo pessoal. De 2007 para cá é quando eu começo, né, com a atuação mesmo, como profissional nessa área. Então, sou psicóloga de formação, embora eu não faça um trabalho de psicólogo tradicional, né? Eu não atuo com a psicologia, eu atuo com a psicoterapia dentro dos trabalhos de Tantra. Então, a live de hoje é para falar sobre a importância das ferramentas de terapia falada e das ferramentas que a gente pode levar no corpo sem ser massagem. Atualmente, eu atendo 7 países diferentes com terapia tântrica online. Então, o que eu queria deixar muito claro, assim, que a massagem tântrica é revolucionária, né? Ela dá um salto quântico no corpo, ela muda o nosso estado de perceber o nosso corpo, a nossa vida como um todo, mas não é o suficiente, tá? Muitas pessoas precisam falar sobre o que estão sentindo, sobre as suas angústias, sobre a sexualidade, sobre o seu corpo, sobre a vergonha, sobre as crenças limitantes. Então, a psicoterapia tântrica é uma terapia muito específica para a gente aprofundar nas questões da sexualidade, só que na terapia falada. E também possibilitar que isso chegue a mais pessoas, né? Então, às vezes a pessoa está do outro lado do mundo, ela não tem uma referência e ela quer fazer um trabalho de intimidade, ela quer falar sobre ela quer se descobrir. Então, existe sim uma formação que faz com que você consiga atender um número limitado de pessoas, né? Numa distância também limitada, que é em qualquer lugar do mundo. Sim. E você só usa falada ou você usa outra técnica? Por exemplo, sei lá, uma meditação ativa, uma respiração. Você usa também ou não? Ou só Depende, falada? na maioria das vezes é só terapia falada, só que na psicoterapia tântrica nós temos pelo menos 10 mapas que a gente vai utilizando. Então, se eu fosse fazer uma interface com alguma corrente da psicologia tradicional, seria a psicologia cognitiva comportamental. Então, nos mapeamentos, a gente consegue perceber onde que a pessoa tem que fazer uma alteração de comportamento. E aí ela vai praticar essas mudanças de comportamento no dia a dia dela. Sim. Se for o caso, a gente faz uma meditação ativa junto. Se for o caso, não é o meu forte, tá? Mas tudo depende do cliente, né, Carla? Às vezes o cliente tá precisando de eu falo que é um choquinho, sabe? Joga um raio no cliente. Porque às vezes tá precisando. Pessoa na cidade dele. Sim, sim. E para que tipo de cliente que você atende, que você indica esse tipo de tratamento? Porque é o seguinte, a gente entende, né, que a gente começou no primeiro congresso como o que é o Tantra final. Depois a gente chegou do Tantra à terapia tântrica, né? Então a gente viu que tem vários profissionais com várias técnicas diferentes. Então, para esse caso, para a psicoterapia tântrica, qual que é o cliente ideal ou o cliente que precisa dessa ferramenta? Para mim não existe o cliente ideal. Para mim todos os clientes são potenciais, todos. Não existe o cliente ideal. Muitas pessoas chegam na massagem tântrica porque acham que só tem a massagem tântrica. Mas, se você for um terapeuta tântrico que só sabe fazer massagem tântrica, se chegar uma pessoa que tem vergonha do corpo, ou que tem crenças muito enraizadas de que sexo, sexualidade é pecado, essa pessoa não vai tirar roupa na tua frente. Se essa pessoa sofreu um abuso, ela não vai tirar roupa na tua frente. Então, se você é um terapeuta que só faz massagem, você vai ter problemas, você não vai conseguir abranger, né, todas as pessoas que vão te procurar. O que eu acho muito importante a gente deixar esclarecido é que na área do Tantra no Brasil, ou seja, do neotantrismo, a gente tem outras áreas de atuação. A gente não tem só a multiorgástica. Então, essa linha, que é maravilhosa, eu entrei com essa linha, me curei com essa linha. Quando eu cheguei no Tantra, eu era ninfomaníaca. Então, foi necessária a massagem para mim, foi ela que me curou dessa intensidade da sexualidade. Hoje nem sou mais essa pessoa.
Só que assim, é a área da massagem que trabalha muito focada em massagem, a área do neotantrismo, né, que trabalha muito focada em massagem, é apenas uma área de atuação, que é a área multiorgástica. Mas a gente tem a área da disfunção sexual, a gente tem a área dos bloqueios e dos traumas, a gente tem a área de atuação dos relacionamentos, quando a pessoa não consegue pensar em ter um relacionamento, ou ela está no relacionamento que está tóxico e não está tendo atividade sexual. Gente, se vocês acham que vai chegar um casal que está há 6 meses sem transar, num abismo, quase se separando, vocês acham que um curso de massagem vai reatar esse casal que nem conversa? Sim, Esse casal nem fala um com o outro sobre a intimidade. Você acha que se eles sentarem para fazer uma massagem, realmente vai unir esses casais? A primeira coisa que tem que ter é liberar o que está angustiando essa relação. No segundo momento, abrir o coração. No terceiro momento, ver se há espaço para uma coisa de corpo já nesse momento. Então, nós temos a área dos casais. Depois nós temos a área da espiritualidade. Muita gente busca o Tantra para a espiritualidade, para um caminho espiritual. Então, assim, não existe só a área da massagem, não existe só a área do corpo, só a área do multiorgasmo, tá? De novo, eu não sou contra essa área, não sou contra área nenhuma, mas eu quero deixar claro, fazendo um convite, né, para explorar, expandir, que existem outras possibilidades. Tem a área da educação sexual, tem adulto que chega aqui com 40 anos que nunca se masturbou. E não importa se é homem ou se é mulher, entendeu? Não sabe tocar o próprio corpo. Eu já aprendi a me masturbar com 40 anos, gente. Olha aí, porque era feio, era sujo, era isso, era aquilo. Eu só tive meu primeiro grande orgasmo com 40 anos. Pós disso, porque a gente aprende. A gente tem muita crença limitante, a gente tem muito por questão de proteção. Mas quando a gente é criança, né? Não usa tal roupa, senta de tal jeito. Porque quando a gente é criança, a gente não sabe se defender. Mas quando a gente é adulto, a gente pode usar a roupa se a gente quiser, a gente pode sentar do jeito que a gente quiser, porque a gente vai saber se defender, né? Então, assim, é complicado. Conta um caso, conta um caso assim conta algum caso, se você puder, né? Sobre o uso dessas outras ferramentas te beneficiou bastante nos seus atendimentos. Se você lembrar assim. Conta um caso de espiritualidade, Kali, porque eu morro de curiosidade sobre essa espiritualidade. Foi pouco falado no congresso e eu sei que você é especialista nisso. Conte, conte. Deixa eu falar um pouquinho da psicoterapia ainda, depois eu vou para a espiritualidade. Tá bom. Gente, dá para escrever, sei lá, uma trilogia de casos clínicos, tá? Com relação à psicoterapia tântrica, que já faz 14 anos que eu trabalho com ela, então, assim, nós estamos agora na 32ª turma só online, fora as 18 que foram presenciais, então já é muito tempo. Vou pegar um caso que tá na minha cabeça. É um homem que me procurou, escondido da esposa, morrendo de culpa. Chegou aqui tremendo, assim, suando, assim, passando muito nervoso. Já tinha feito uma entrevista pelo Zoom para saber sobre a psicoterapia falada, sobre sexualidade. E só me procurou porque ele falou que viu que eu era psicóloga no meu currículo, senão ele nem teria chegado aqui. E aí ele me disse que ele estava procurando a psicoterapia porque ele não podia falar para ninguém que ele estava assistindo filme pornô. E assistir filme pornô e se masturbar, para ele, é um pecado, é traição da esposa. E ele não podia contar isso para ninguém. Então ele queria fazer uma terapia falada para poder falar sobre isso. E também para falar que fazia 6 meses que eles não tinham nenhum contato sexual e que eles tinham um filho de 2 anos. E desde que ela engravidou, eles estavam tendo 1 ou 2 relações ao ano, né? E que ele sentia muita necessidade, né, do ato sexual, porém, ela dizia que o foco agora era o filho. E quando ele não conseguia segurar, ele ia para o pornô e para a masturbação. Só que isso estava virando um tormento na vida dele. Um tormento, porque ele tinha culpa e condenação sobre isso.
Então, assim, esse homem travava de pensar em vir na sessão comigo para falar. Vocês acham que esse homem ia deitar nu para eu fazer uma massagem? Se ele sozinho assistindo um filme pornô já se sentia numa condenação absurda? Então, nós fizemos 10 sessões de terapia falada, sem encostar no corpo, para ele ter coragem de conversar com a esposa sobre a intimidade. Porque esse assunto nunca foi tocado. Então, assim, gente, o assunto, diálogo da intimidade, não é um assunto comum entre os casais, tá? Não é um assunto comum. Muitas vezes a pessoa vem buscar, mas o outro não tá nem sabendo que a pessoa tá com algum problema. Sim. Que um dos dois está insatisfeito, né? E aí, quando ele contou para ela, quando ele teve coragem de contar para ela, foi numa sexta-feira à tarde. Sexta-feira à noite ele teve um AVC. Ele? Ixi. De tão angustiado, né? Há muito tempo que ele estava com isso. Foi um AVC leve, não teve sequelas, mas a resposta psicossomática foi muito intensa. Depois, no dia seguinte, que ele saiu do hospital, ela falou, mas eu não considero isso uma traição. Ele estava sofrendo o tempo todo à toa, entre aspas, né? Ele estava 2 anos se autopunindo por uma crença limitante dele. Ele foi cuidado pela mãe e pela avó, das raízes dele, né? Da educação repressora e religiosa dele, tá? Então, a psicoterapia tântrica, esse é um dos exemplos. E aí ele se libertou, né? E aí começaram a ter sexo novamente, resgataram o diálogo sobre isso, a intimidade. Então, isso para mim vale tanto quanto uma sessão de massagem, tá? Então, porque não é todo mundo que chega numa massagem e que tem coragem de passar por uma massagem. Porque a massagem é uma entrega, né? É uma entrega do seu corpo, das suas sensações, né? Das suas emoções. Então, não é simples, né? Assim. Ele fica falando que a psicoterapia tântrica é um curso incrível. Que a Érica é uma aluna incrível. É uma terapeuta incrível. E a gente, isso a gente sempre fala. Uma coisa não exclui a outra. Não exclui a outra. Acrescenta. Você tem mais uma ferramenta no seu cinto de utilidades. Então você... Sim. E nem todos os clientes você vai atender do mesmo jeito. Cada cliente é único. Cada sessão é diferente. Então, assim... E sempre acontece alguma coisa que você tem que ser ninja para chegar e segurar a bucha depois, né? Enfim... E você quer falar sobre a formação em si? Quanto tempo? Que começa agora em janeiro? Rapidamente, depois vai para a espiritualidade. Então, assim, a formação em psicoterapia tântrica, ela tem 2 estágios, 2 níveis, né? Ela tem a psicoterapia tântrica a normal, que é esse núcleo emocional nosso que ficou preso, aprisionado lá na infância, como que ele age em todas as áreas da vida. Então, por exemplo, da mesma forma que esse cliente não é espontâneo na fala com a esposa, ele também não é espontâneo na fala no trabalho, não é espontâneo na fala lá na maçonaria onde ele frequenta, ele não fala o que ele pensa e o que ele sente em nenhum lugar. Não é só com a esposa, tá? Porque o que nós estamos no momento vivendo, isso se manifesta em todas as áreas da vida. Então, a psicoterapia 1, a gente vai estudar esse núcleo regredido, aprisionado em crenças, padrões, em todas as áreas da vida. Na psicoterapia 2, a gente vai estudar esse mesmo núcleo que está aprisionado lá na infância, como que ele transa na cama. Então, por exemplo, uma criança que foi espancada a infância toda, ela entende que o prazer está na dor. Então, ela vai gostar de um sexo que tenha tapas, que tenha dor, porque é a forma que ela entendeu o amor. E o prazer, tá? Sim. Então, a forma como você transa, o ato sexual em si, diz muito do como que você aprisionou as emoções e sensações lá na infância. Então, por exemplo, quer dizer, eu ia falar alguma coisa agora. Um cliente que transa muito forte é porque ele já aprendeu com a pornografia, então ele vai imitar o jeito que os atores fazem, né? Então
Então, Não daí necessariamente, essa é uma das possibilidades, né? por Pode ter exemplo, performance também, necessidade de validação, enfim. validação, ou ele não tem consciência que quando ele faz daquele jeito, ele machuca a esposa, né? Ele pode Também causar. tem algumas pessoas que seguram a raiva e a angústia para na hora, inconscientemente, para na hora do sexo liberar. Então, às vezes o sexo é mais agressivo porque ele tem esse tono de raiva que está ali, né, armazenado e depois vai sair. Eu ia falar das fantasias sexuais, assim. Então, quando a criança ela não consegue expressar a sua agressividade ou a sua criatividade, esse conteúdo, por repressão dos pais, ele acaba indo para o inconsciente. E ele vai se manifestar em fantasias sexuais. Então, quando a pessoa tem fantasias sexuais, aquela fixa, sabe aquela fantasia que você tem desde sempre, sempre a mesma? Essa fantasia, que é sempre a mesma, ela é de conteúdo do padrão da criança ferida. Fantasias sexuais fazem parte da vida do adulto, mas aquelas fantasias fixas, elas são de conteúdo mais profundo. Aquelas que ficam enraizadas, sabe? E quando que a fantasia sexual é saudável, quando ela não é saudável? Ela é saudável quando ela não compromete a tua vida normal. Ela não é saudável quando você não consegue trabalhar, parar de pensar na fantasia. Quando você tem uma obsessão, quando ela te atrapalha no seu dia a dia, aí ela é patológica, né? Então, assim, quando que a gente considera que uma situação é disfuncional? Quando ela está atrapalhando a tua vida. Sim, é igual a masturbação, né? Masturbação quando você quer, ok, mas quando você tem que fazer 10 vezes por dia, você não consegue Isso, é fazer nada, você tem que ir compulsão. pro banheiro, aí já fica compulsão, né? Compulsão. Aí já está disfuncional, já está atrapalhando a tua concentração, o teu foco. Você não consegue parar de pensar nisso. Aí já é uma disfunção, né? A gente chama de transtorno hiperativo do desejo, que é a compulsão sexual. Isso seria para fantasias ou masturbação ou sexo com vários parceiros, vários transtornos. Mas aí, no caso da fantasia, é muito interessante a gente estudar a fantasia, né? Para poder entender o que tem por trás, né? Quais são os disparadores, né? Por exemplo, sei lá, uma pessoa que transa em lugar, que tem fantasia de transar em lugar aberto é porque ela não se comunica, então ela nunca foi permitido expressar a fala. Então aí na cabeça ela, vou transar em lugar aberto porque eu preciso, sei lá, me expor. Seria aí mais ou menos isso? Uma criança reprimida? Seria isso? Oh, tá vendo? Tô prestando atenção nas coisas. Eu sou boa aluna, eu sou CDF. E uma pessoa que tem vontade de transar com várias pessoas juntos, o que você diria sobre isso genericamente? Claro, cada caso é um caso, mas... Pode ser muita coisa, mas uma das coisas é ela... por exemplo, uma criança que sofreu abandono, né? E ela foi jogada de uma casa para outra, por exemplo. A mãe deu para a avó deu para a tia, deu para a vizinha, essa criança, por exemplo, né? Essa criança ela pode ter desenvolvido conscientemente um padrão de que o prazer está se ela estiver com várias pessoas. Ah, entendi. Porque ela ela tinha que ter um jeito de se sentir feliz em vários lugares. O amor não veio de uma pessoa só, veio de várias pessoas, né? Por exemplo, uma criança que antigamente as pessoas moravam, dependendo da classe social, mas tem pessoas que moravam assim, todo mundo dormia junto. A casa tinha 3 famílias. E aí todo mundo dormia junto, os primos, tudo. Então, vamos imaginar que uma dessas pessoas foi manipulada todas as noites por esses primos, esses tios e tal. Essa pessoa pode ter prazer só se várias mãos tocarem nela. Entendi. Entendeu? Alguma informação fica reprimida ali, né? E a partir disso, isso vai para o inconsciente e vai desdobrar em alguma forma de fantasia. E quando que isso é
aí vem a questão, né, da cura, por exemplo. Aí vai depender do parceiro, porque vai ter parceiro que não vai se importar desses negócios de casamento aberto, casamento não sei o quê, poli não sei das quantas, enfim. Então, e quando que isso vai atrapalhar e quando que isso a pessoa sente necessidade de se curar disso ou não? Porque também ela pode conviver com isso. A necessidade de se curar disso vem do nível de consciência. Tem gente que vai querer viver isso muito tempo, sem saber que isso é disfuncional. Então, quando que é disfuncional? Quando você precisa disso para ter prazer. Você não consegue ter de outra forma. Entendi. Então, isso é disfuncional. Entendi. Então, a disfunção está quando, entre aspas, é como se fosse um vício. Eu só consigo fazer com isso. Dessa forma, isso. Entendi. Olha que então, bacana. É o limite, né? Só que tem gente que não sabe ainda que isso é disfuncional e quer viver isso. Agora, no relacionamento, também é a mesma coisa. Se as duas pessoas quiserem viver isso, porque querem, porque escolheram, é muito positivo. Agora, se elas quiserem viver isso porque precisa ser assim, é disfuncional. Que eu só consigo desse jeito, aí é o disfuncional. Tá. E aí, quando você entra na crença da outra pessoa, né? Por exemplo, nesse casal que você contou, a moça falou, mas fazer masturbação não é, pra mim tá tudo bem, não vou te condenar com isso. Mas e se ela condenasse? Ela falasse, não, você tá certo, você vai pro inferno, lalalala. Como daí teria que tratar a outra pessoa, né? Na realidade, quem procurou o trabalho foi ele. Foi o homem, tá. Foi ele. Então, assim, o que importa é ele. Ele que tem que desconstruir essa autocobrança. Depois que ele desconstruir essa autocobrança, né, com relação a essa punição de masturbação, aí ele vai escolher se ele quer se manter casado com alguém que considera isso uma punição ou não. Sim, porque a gente não consegue mudar o outro, né? A gente consegue mudar a malemar, gente. Então a escolha está no nosso poder. Se eu vou continuar, olha que legal. E aí você agora, joga se ele sentir que tem espaço. Se ele sentir que tem espaço para trazer essa pessoa para a sessão, né? E trabalhar junto, porque assim, crenças desse tipo, masturbação é pecado, ela vem da igreja. Sim. Ou ela vem de uma educação muito reprimida. Isso não é da pessoa, isso é do contexto social e isso é da família. Então isso daí é uma infecção, tipo, isso foi colocado nessa criança e ela acredita como adulta que é dela esse valor. Mas esse valor não é dela. Então, o nosso papel enquanto psicoterapeutas é distanciar o que é seu e o que é agregado do contexto religioso, do contexto da época de mundo que os nossos pais viveram. Que nossos pais não são errados ou certo, eles viveram em outro mundo, em outra época, com outros valores, né? E o casamento aberto, então, Kali, onde fica isso? Não existia. Quando eu casei grávida, com 17 anos, com um vestido creme, porque a minha mãe disse que eu não tinha autorização para usar um vestido branco. Branco, porque você não era mais virgem. Eu tive cliente assim também. Não podia, teve que colocar margarida, porque ela tinha sido estuprada. Olha que dó, né? Então. E esse casamento aberto, como fica, gente? Me conta. Mas é que agora nós estamos num outro momento, né, de mundo. Então tem que ser considerado momento de mundo, os valores daquela família, né, os valores daquela pessoa, e falar assim, isso é seu ou isso não é seu? De quem é essa voz que fala que masturbação é um pecado? Teve um outro cliente que chegou aqui também, mesma coisa, passando muito mal, angustiado, com vergonha, com culpa de ter vindo procurar uma terapeuta tântrica. E aí ele disse que o sexo dele era da esposa dele. De um dono a sexualidade dele, era da esposa dele. Não era dele. Como assim? Porque já que eles são casados, a sexualidade dele pertence à esposa. É igual a mulher que acha que não goza porque o marido não sabe fazer. É mais ou menos isso. Só que ele ficou 2 anos nessa fixação de que aqui na terapia, ele está há 3 agora, né? As pessoas ficam aqui vários anos, tá? Não tratando a mesma coisa, mas as pessoas ficam aqui até uns 7 anos, as pessoas ficam aqui as mesmas pessoas, tá? Então, assim, ele é o trabalho contínuo, desenvolvimento do ser, não é assim,
só uma sessão, só um pacote, tá? Então ele foi fazendo um empoderamento de que a sexualidade é dele. E ele, nesse momento, escolhe essa parceira para compartilhar isso. Mas é dele. Então, a gente teve que fazer um trabalho com ele de reconexão com o poder pessoal dele. Então, é um empoderamento. E ela é importante, porque ela é a mulher que ele escolheu. Mas a decisão sobre quanto tesão ele precisa por semana, quanta libido que ele tem, quanto sexo ele precisa por semana, é tudo dele. Quando eu falei, faça um relatório. Como que funciona a sua libido? Ele falou, nossa, mas eu não posso fazer esse relatório, é da minha esposa. Oi! Nossa! Eu digo assim, eu trabalho com o método da Louise, né? Então eu falo assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É meu, então eu delego para quem eu quiser. É engraçado isso, né? E você vê quando as pessoas chegam com essa questão dos vícios, é sempre aqui. Ou é a sociedade, eu não ganho dinheiro porque é a crise, eu não ganho não sei o quê porque é aqui. Mas e onde você tá? Onde tá você nesse mundaréu da sociedade, da crise, do não sei o quê? E cadê você? Não sabe, porque a pessoa não sabe o que gosta, não sabe o que quer, não tem permissão pra falar. É muito doido, gente. Olha, gente, terapeutas, olha como esse mundo precisa de nós para curar, porque é muita coisa, gente, é muita coisa, e nós somos poucos. Exatamente. E assim, né? Então, o que acontece nesse caso? Estou recebendo uma ligação da escola que meu filho está doente na escola agora, nesse momento. Ô, Jesus, você quer atender? O que você quer fazer? Mais um pouquinho. Estou perguntando se dá para guardar um pouquinho. Então, assim, gente, a área da sexualidade também, os terapeutas precisam estar atentos, que como é uma área muito secreta, né, do ser humano, as pessoas não contam a verdade, tá? Então, ela precisa, primeira coisa que ela precisa é estabelecer confiança. Então, às vezes, leva 3 sessões para estabelecer confiança, para depois ela começar a revelar realmente essas questões com sexualidade, tá? Não é assim, de primeira mão, que a pessoa consegue chegar e consegue se abrir. Então, assim, é muito importante. Às vezes, eu falo assim para os alunos que vão se formar terapeutas, falo, gente, eles perguntam assim para mim, mas, Karen, qual técnica que eu aplico? Falo, gente, para de querer aplicar técnica no primeiro momento. No primeiro momento, a pessoa quer falar. Então, a técnica que você vai usar é uma escuta acolhedora, sem julgamento. Essa é a técnica. Ah, mas eu não fiz a massagem. Aí a pessoa acha que ela tem que escutar 2 horas e ainda fazer mais 1h30 de massagem. Gente, não é isso, pelo amor de Deus. O seu valor não está na sua massagem, o seu valor está na sua hora, que você está genuinamente com aquela pessoa. Então, se a sessão é 1h30, 1h30 é o tempo que você está se dedicando àquela pessoa. Se vai ser massagem, se vai ser fala, não importa. Ela tem um valor, sim, porque às vezes o terapeuta está muito condicionado na massagem e ele acha que é porque foi conversando, não teve sessão. Não é isso, pelo amor de Deus, desconstrói isso, tá? Sim. Porque às vezes a pessoa precisa de uma fala, até para o corpo soltar. O primeiro processo que eu sempre falo que acontece no Tantra é a purificação. Tá. Tem que ter uma purificação, uma libertação desses fantasmas, né? Dessas crenças que tem dentro da gente. E eu diria uma conexão, né? E eu diria uma conexão com o terapeuta, porque como que você vai tocar um corpo de uma pessoa que você não sabe nada, você não sabe o background, você não sabe se ela já foi abusada, não sabe nada. E uma anamnese de meia hora não faz essa conexão, né, Kali? Esse que às vezes faz, mas é bem difícil, né? Então, pouco tempo. Nem a anamnese faz. Aí é muita coragem, né? Vai lá e... E outra coisa também, outra coisa que eu acho bem interessante também nesse processo do Tantra, nessa purificação, se a pessoa não libera o que está angustiando, ela não consegue ter espaço para entrar coisas novas.
Outro dia, uma aluna que está comigo há mais de 2 anos em Mahamudra, em curso de formação, veio fazer terapia individual comigo. E quando terminou a massagem, ela falou, ai, nossa, eu fiquei muito estranha, porque é uma mulher tocando em mim. Ela me conhece há 2 anos. Então, assim, gente, o que a gente fala na boca não é o que o nosso corpo sente, tá? Porque no racional, não teria nenhum problema ela receber uma massagem minha. Mas no corpo, a hora que terminou a massagem, ela falou assim, nossa, tô me sentindo muito estranha, porque eu nunca imaginei uma mulher tocando em mim. Então, o corpo, ele acessou um lugar que na cabeça dela nem tem. Provavelmente deve ser homossexual vai pro inferno, sei lá, deve ser alguma coisa desse gênero. Não, Ai, então, assim, homossexual vai eu pro inferno. nunca imaginei uma mulher tocando em mim. É. Isso veio, né, durante o processo da massagem e deixou ela desconfortável. Então, assim, é um universo de possibilidades. Então, o que eu hoje quero trazer, principalmente, é desconstruir que Tantra tem que ter massagem. Pode ter. Mas a gente precisa abrir o espaço para as pessoas poderem falar sobre o assunto. Intimidade, sexualidade, dificuldade com o corpo, com a espontaneidade, vergonhas, culpas, condenações e padrões, né, conservadores e repressores. Então, e também que o terapeuta pode expandir, ele pode atuar, né, em vários países, em várias áreas da vida, né, de vários lugares, não só com a massagem, tá bom? Acho que isso é a principal que eu queria trazer. Vamos voltar pro que a gente começou a falar na formação, né? Você falou das 30 horas iniciais, que são os conceitos e mapas. Vamos falar dos estudos de caso. Estudos de caso, dos encontros online. Para você fazer uma formação em psicoterapia, nossa próxima turma agora é em janeiro. Tá? Nos dias dia 12, 13 e 14 de janeiro. 14 de janeiro, isso. Próxima formação. Como que funciona? A gente vai ter 30 horas teóricas do padrão, dos mapas, tudo. Esse é o primeiro passo. São as 30 horas de 12 a 15 de janeiro. É sexta, sábado, domingo e segunda. Tá. Terminou essas 30 horas do conteúdo teórico, né, do curso, você vai entrar num grupo de estudos de casos clínicos. Então, eu vou trazer os casos reais e os formandos ali vão ver qual ferramenta, qual mapa, ou então qual abordagem, qual intervenção, se é massagem, se é meditação, que encaixa nesse caso e por quê. Então, a gente tem esses 12 encontros de casos clínicos. E aí, quando a pessoa estiver no 6º encontro de casos clínicos, ela começa a fazer um estágio. Ela vai atender 2 pessoas para os 6 encontros. E vai mandar os relatórios de atendimento, sem o nome das pessoas, porque a gente não vai expor ninguém. E aí ela conclui a formação. Então, a formação é o quê? A primeira parte de 30 horas, os 12 encontros semanais, que é uma vez por semana, de 2 horas, e o estágio. Sim. E aí ela conclui. E tudo é online, né, Carla? Então pode ser de qualquer lugar, de qualquer estado, de qualquer país. Não precisa se deslocar. Por quê? Porque isso é uma terapia falada. Não tem massagem envolvida, não tem nada. Não é só falada. Pode ter meditação ativa, pode ter consciência corporal, pode ter uma PNL. Pode ter outras coisas de corpo, mas não é massagem porque a gente está à distância, né? À distância. Olha que bacana, gente. Então, é uma oportunidade. E nós falamos em lives anteriores. Conhecimento, gente. Conhecimento não tira. Conhecimento sempre agrega. E o investimento em você. Então, você terapeuta, né? Você terapeuta ou massoterapeuta tântrico ou massagista tântrico, tá tudo certo. Mas isso é um degrau acima, né? Então, a massagem é um embrião, é o começo, mas não é o único caminho, né? E se você segue isso, tá ok. Mas você pode seguir, você pode atender 7 países, gente, fuso horário, você pode ficar 24 horas atendendo se você quiser. Imagina atender alguém na Austrália, no Japão, né? Então, 7 países com diferentes time zones, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta muito interessante. Você pode preparar o seu cliente, né, para
isso pode ser um pré-massagem. Se você faz massagem, isso é antes da massagem, para ele estar melhor, para ter um aproveitamento melhor para a massagem. Agora, Kali, fale algum recado que você gostaria de falar. Tem alguma promoção? Ó, eu já sou Nem vou falar sobre isso, sim. A gente estava com uma promoção, mas o valor do curso é barato, tá, gente? Porque a ideia é que mais pessoas possam acessar. Então, não todo mundo consegue fazer, é super baixo, né, o valor da formação, tá? Então, quem tiver interesse depois entra em contato. Pelo direct. Pelo direct. Entre em contato pelo direct, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre espiritualidade, rapidamente. Claro. Ótimo, ótimo. Então, assim, o que acontece, né? Com os trabalhos do corpo, seja de meditação ativa, seja de dança, seja de massagem, ou seja, falando sobre sexualidade, a nossa força vital, ela começa a vir. Mesmo quando a pessoa só fala. E quando eu falo sobre uma vergonha, eu libero essa vergonha. Quando eu falo sobre um trauma, eu libero esse trauma. Aos poucos, eu vou liberando. Então, a energia vital, ela vai tomando frente da pessoa, né? E ela vai abrindo os corpos. Então, é natural, muito natural, que as pessoas que vêm para o Tantra, nem que seja só falando, elas começam a sentir o chamado espiritual. Então, é muito comum, sei lá, 80% das pessoas que me procuram, elas não tinham esse chamado espiritual, ou já tinham um pouco, mas quando entra em contato com o Tantra, seja filosófico, devocional, neotantra, massagem, ela começa a despertar um chamado espiritual, né? Então, a gente precisa acolher esse lugar e desmistificar de que toda a espiritualidade tem que ter um desenvolvimento numa religião. Não é porque você tem uma espiritualidade aguçada, uma mediunidade, que você obrigatoriamente tem que fazer parte de uma religião, que muitas vezes não tem a ver com você, não tem a ver com o seu chamado, né? O Tantra, ele é uma religião da não religião. Tantra é religião, gente? Não é. É uma filosofia. Yoga também não é religião. Existe alguns... Não é porque não existe dogmas também. Existe nem rituais. Até tem ritual, mas dogmas? Não tem dogmas. Então, não é religião. Não tem padre. Não é religião, né? Só que é o seguinte, o que acontece? Não é religião, mas ele é um caminho de desenvolvimento espiritual. Tá. Ele não está atrelado a uma religião, mas ele é um caminho, ele é um percurso. Porque você vai se afinando cada vez mais com a sua intuição. Primeira coisa que vai abrir em você é a sua intuição. A sua percepção vai ficando mais ampliada. Então você vai começar a ter, né, percepções ampliadas. Você vai começar a perceber muito mais o ambiente. Então, essa energia é minha ou essa energia é do campo? Então, o Tantra, ele é um caminho de despertamento espiritual. Muito, ainda mais quando você pratica o Tantra devocional, o Tantra meditativo, com os mantras, né? Ele é uma filosofia. Na realidade, ele é muito mais do que isso. Mas a gente pode ter uma dimensão do Tantra que é vista como uma dimensão filosófica, teosófica, né? Um caminho de despertar. E a questão Tem que depender de uma religião que vai te aprisionar, de repente, num dogma que não tem a ver com você. Sim. E quando você começa nesse caminho, as pessoas parece que você afasta algumas pessoas e atrai outras. Por exemplo, meu marido me deu o pé na bunda, entendeu? Então, tipo, o que acontece com isso? É espiritual? É energético? Fala um pouco dessa questão disso, né? O que acontece? Eu acho que é energético, porque quando a gente entra no Tantra, muda muito a nossa vibração. E aí a ressonância com os outros campos vai mudar. Então, uma faxina vai acontecer.
Tipo, o lugar que você frequentava não vai mais fazer sentido, as mesmas pessoas que você gostava não vai mais fazer sentido, às vezes o casamento não vai mais fazer sentido. Então, o Tantra, ele é um acelerador de caos. Então, a minha vida é tão caos. Você entra no Tantra, tudo acelera. E no primeiro momento, parece ser um caos. Parece que aconteceu uma grande destruição. Mas não é, é uma faxina, sabe? Do seu caminho. O seu caminho agora é outro. Mudou de caminho, né? Mudou os contratos aí, mudaram. Então é muito comum se separar, é muito comum você mudar a forma de se vestir, a forma de ver o mundo. Tudo é muito comum nesse lugar. Então, Alimentação, até alimentação se muda. Alimentação é uma coisa. os valores de vida vão mudar, né? Tem uma grande desconstrução primeiro. Aí, E um ó. salto quântico, né? Porque muda muito rápido. Ó, Gisele tá dizendo aqui, ó. Tantra é a desconstrução para a construção. É isso aí. E você é Kali, né? Você é a destruidora. E você é a Kali, né? Você é a cortadora de cabeças. A Gisele vai escrever um livro, né, Gi? Depois você conta aí seu livro aí. Ela vai escrever um livro. Ai, que bacana. Então, aqui Kali mais, nada menos quem é? A cortadora de cabeças, a destruidora de tudo, para construir tudo de novo. É, porque a gente tem que romper, né? Com muitas coisas que não fazem mais sentido. E principalmente o medo, né? O medo, ele é muito implantado, né, em nós, assim. Então, o medo de se expor, o medo de falar o que está sentindo, o medo de repente, romper com uma situação que não é mais. Então, o medo, ele reina muito. Então, assim, outra coisa também que a espiritualidade do Tantra, ela traz, que eu acho que é uma contribuição mundial, assim. Entender que o amor não é um sentimento que alguém tem que ter por nós ou a gente tem que ter por alguém. O amor é uma frequência vibracional que você pode acessar a hora que você quiser. Sim. Então, quando a gente entra num grupo de Tantra, a gente entra numa frequência amorosa. A gente sai do lado de Salvador, lá daquelas pessoas, amando todo mundo que a gente nunca viu na vida. Por que a gente faz uma vivência inteira arrepiada? E a gente faz uma vivência com pessoas que a gente nunca viu na vida e sai amando, transbordando de amor? Porque o Tantra, ele tem um portal dentro dele, amoroso, de frequência. Sim. E não é sexual, né? Ele pode até vir da energia sexual, mas ele transmuta. Então, assim, ele fica uma energia amorosa. Então, dentro do nosso segmento aqui, o amor é uma frequência. E é incondicional. Incondicional. Incondicional não sei se é, mas ele é frequencial, entendeu? Mas eu acho que é incondicional porque a gente, quando ama, cara, a gente não ama. Igual eu falo sempre que o incondicional é o cachorro de mendigo. O cachorro de mendigo ama. Ele não tá querendo saber se o cara tem BMW, se o cara tem apartamento, se o cara é empregado. Ele ama aquela pessoa. Então, assim, eu entendo que o amor é incondicional. Igual quando a gente tá lá, a gente se abraça, a gente beija, a gente se ama. Eu não sei se quem é você, se você tem, o que você tem. A gente tá lá na mesma vibração. Então, por isso que eu entendo que é incondicional, porque a gente a gente sente, a gente não fica analisando, eu vou gostar dela porque ela tem um cabelo bonito, sabe? Não é isso, né? Ou porque ela tem casa na praia, entendeu? Sim, sim. Então, por isso mas que é uma contribuição bem importante, assim, né? Porque às vezes as pessoas sofrem muito porque elas querem ser amadas, que alguém tem algum sentimento. E na realidade não é sobre sentimento, é sobre você vibrar e entrar na frequência, né, amorosa. Então, o Tantra, ele é uma frequência amorosa. Então, além de outras coisas também, né? E quando você tem o amor, o alto amor, cura tudo. Porque toda resposta para o alto amor, você quer mudar de emprego, ame-se mais. Você quer mudar de relacionamento, ame-se mais. Isso é muito Louise. Eu falo que eu trabalho com a Louise Hay, a metodologia da Louise Hay. Ela é muito tântrica. Porque todas as soluções dos nossos problemas... Ai, então, menina, olha aqui. Ai, amo. Ai, Sky, amo. Então, é isso. Você cura a sua vida. E quando você se ama mais, isso passa para todas as áreas da sua vida. Entendeu? Então, isso. É o alto amor. Acabou. Dentro da psicoterapia tântrica, um dos exercícios que eu dou é a pessoa escrever todos os dias a mentalização do livro da Louise Hay. Isso daqui é corporal.
porque vai passar pelo motor. Sim. Então, o corporal não é só a massagem, é tudo que faz o seu corpo sentir, fazer, tá? Então, às vezes a pessoa está numa escassez financeira. Se você escreve todos os dias 3 páginas de uma mentalização que tem aqui, você vai trazendo informação, vai fazendo novas sinapses sobre a prosperidade e a abundância. Então, isso aqui é uma das ferramentas que a gente utiliza na psicoterapia à distância. Que bacana, Kali, que bacana. E a minha formação é essa. Eu sou coach, sou teacher também. E a Luíse tem, inclusive, um final de semana que a gente chama de workshop, que ela trabalha de todas as áreas da vida. Inclusive a parte sexual. Inclusive a parte sexual. E ela fez um trabalho bacana com a Bárbara Carelas, do Urban Tantra. E é fantástico. E assim... E a energia sexual é a energia da criação, vamos combinar? Todo mundo veio dessa energia, ninguém veio de um orgasmo, ninguém não veio de um... Pelo menos um orgasmo, né? Podia ser 2, mas pelo menos um orgasmo a gente veio. Podia ser 2, mas enfim. Então, eu acho que... E a energia da criação, todo mundo veio. Por que a gente tem tanta vergonha disso? A gente tem tanta vergonha da nossa origem. Todo mundo veio de uma transa, gente. Ninguém não veio, né? Então... Porque às vezes a pessoa vem de uma transa que não foi desejada. E também porque tem uma questão de um implante social, né? Que é o implante do pecado, o implante do errado, né? Da culpa e da condenação. Por isso que não existe elevação, né, de consciência sexual se você não fizer purificação desses padrões. Desses implantes, não tem como. Purificação significa você criar novas conexões? Seria isso? Essa purificação? Não, você tem que limpar. Você tem que tirar do seu sistema o que não tem. Que é a tal da destrói tudo para construir tudo de novo. Entendeu? Por exemplo, se eu começar todos os dias, beijo, Raquel, querida. Se eu colocar assim todos os dias, todos os meus padrões antigos eu deixo e agradeço. Já é uma limpeza. Todos os meus padrões. Eu abandono os meus padrões. Cada vida onde estou. Tudo está bem no meu mundo. A partir de hoje, eu entrego todas as crenças limitantes em relação à sexualidade aos meus ancestrais. E agradeço pelo cuidado que tiveram comigo. Mas isso não é meu. Entendeu? Se fizer isso 1 ano, sei lá, 6 meses, todos os dias, uma folha do seu caderno, vai libertar, vai limpar. Sim. Ai, que ótimo. Nossa, eu tô apaixonada. Ai, já era apaixonada por você, tô mais ainda. E você sabe que a Luíse e o Bert Hellinger da Constelação, eles estudaram juntos, né? Não sei. A Luíse e o Bert Hellinger, eles estudaram juntos e eles beberam da mesma fonte chamada Virginia Satir. Então, por isso que tem muita coisa da Luíse que tem da constelação sistêmica, que é a familiar, etc., a mais famosa. Então, a Luíse também tem muito desse negócio. Eu honro os meus antepassados, mas só porque eles eram pobres eu não preciso ser pobre. Eu posso ser rica e continuar honrando eles da mesma forma. Então, a Luíse tem bastante. Ai, Kali, nossa, essa live vai durar 2 horas. E essa questão da sexualidade, assim como da prosperidade financeira, ela tem tudo a ver com o sistema familiar dessa pessoa. Sim. Então, a questão da sexualidade, ela passa por uma questão sistêmica. Então, esse homem que eu trouxe, né, da culpa da masturbação, é porque ele, no sistema dele, familiar, ancestral, teve isso como um padrão. Então, isso ele está trazendo do sistema. Ele pode romper. Ah lá, o livro da Gisele é do convento ao Tantra. Ai, é que eu não quero falar sem ela dar autorização, né? Mas ela foi uma feira, né, Gi? Por um tempo. Sim, e eu acho que é libertador pra gente como mulher, que a gente pode tudo, só que a gente não faz aquilo que a gente só faz aquilo que convém pra gente. Mas a gente pode tudo. Mas a gente só faz o que a gente convém. Ai, Kali, que delícia! Então é isso, tá? Tem muitas formas de fazer purificação. Desde a apometria, mantras específicos, né? Dentro do budismo tântrico, tem mantras específicos para purificação. Tem ritual de 21 taras budistas e tântricas para ritual de exorcismo, de doenças venéreas e coisas assim. Tem as meditações, né, da Louise Hay para a gente trabalhar.
tem PNL, tem meditação ativa, mas não adianta nada uma meditação ativa sem saber por que eu estou fazendo. No meu ponto de vista. Tem que ter um tá? objetivo, né? Você tem que ter um objetivo claro de onde você quer chegar. Ó, os meus aqui, cara, eu tenho vários. Aí tem o da... Esse é o da Urban Tantra e tem o da Mona Lisa, que é o Cure Seu Corpo, que é o Always Well, que é da Mona Lisa Schultz. Ela fez um livro só com doenças e ela dividiu nos chakras. Esse livro é fantástico, depois eu te passo. Me manda a foto desse preto aí, que esse preto eu queria ver. Esse é o Urban Tantra. Esse é o da Bárbara, o que ela fez com a Bárbara. Tá. E esse Tá eu te mando um outro da Mona Lisa Schultz, que ela divide todas as doenças pelos chakras. Então, manda tudo, depois eu te mando. Ai, adoro que você também é Luiz e Fena. Ai, eu amo. Nossa, acho que eu tinha 18 anos quando eu comecei. Eu tenho cadernos e cadernos da Luiz Reis de meditações. Nossa senhora, depois eu te mando todos. Eu tenho vários aqui. Então é isso, gente. Eu trabalhei muito a questão da prosperidade. Opa. Todos os dias eu tenho uma meditação que eu faço da Luiz Rei, que é construir uma certeza que o universo proverá. A gente fala, você dá um passo, Deus coloca o chão. Dá um passo, Deus coloca o chão. É isso. E ela fala muito sobre isso. Então, olha, pessoal, para quem entrou agora, eu agradeço a presença. A live vai ficar gravada no Instagram da Abra Tantra e também com collab no site no Insta da Kali. E então, só para último, antes da gente ir embora, a live foi fantástica. A gente falou sobre a formação em psicoterapia da Kali, que vai começar agora em janeiro. Nós falamos sobre espiritualidade, desconstrução de crenças limitantes e a possibilidade de um psicoterapeuta tântrico atender online em vários países, em vários time zones, e é isso, gente. Então, eu agradeço a sua presença, Super agradeço, minha tá? Daeusa. Nossa, agora eu fiquei mais apaixonada por você ainda, que você gosta da LOL. Nossa, gente, a gente precisa vibrar. Ela ajuda a gente a sair do padrão e entrar em outra frequência, né? Sim. Tá bom? Gratidão a todos que estão aqui. Também amo vocês, tá? Gratidão, querida. Obrigada, Beijo e melhoras pro filhote, tá bom? Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.